que eu quero falar com você é que Deus criou o homem como um ser perfeito do ponto de vista do corpo do homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele ainda diz em Êxodo que ele levaria as enfermidades. Eu vou ler para você a passagem, que é muito curtinha, depois você pode ler junto também, que é Êxodo 23, 25, e diz assim: Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Pois é. E quando a gente lê também a passagem de Jesus, que levou todas as nossas enfermidades, a gente fala assim: Senhor, então tá, Senhor, vem, cura minha vida financeira, me abençoa, Senhor, me livra dos meus inimigos. Vamos lá, Senhor, Cura o meu dê essa coração. bênção, cura o meu coração, mas eu tenho um resfriado, eu vou pra aspirina. Meu filho, se Deus pode curar na sua vida coisas muito mais profundas, por que Deus não pode curar um resfriado? Por que Deus não pode curar uma doença física? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o quanto a gente entrega a nossa saúde na mão dos outros? Ou seja, a gente tira da nossa, porque o nosso corpo tem a capacidade, Deus nos fez com um corpo tão lindo que tem a capacidade de se regenerar. Só que a gente esquece disso. Então a gente entrega na mão do outro, de um profissional de saúde ou um remédio, e não entrega também na mão de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. A gente vem falar aqui um assunto que a gente brinca aqui, mas é um assunto muito sério. O quanto a igreja hoje, o quanto os cristãos hoje estão doentes. Doentes. E o quanto eles diminuem o poder de ação de Deus na vida deles. E como a Tati falou sobre essa passagem de Jesus levando as enfermidades, eu vou ler rapidinho aqui também para você. Você pode depois acompanhar, está em Isaías 53, versículos 4 e 5, e você muito provavelmente já leu ou já ouviu alguém falar, mas eu quero que você preste atenção ativamente. Diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados, ou seja, ou você aceita e toma posse dessa passagem, ou você não aceita. Não tem um meio termo. Não tem assim, eu aceito para alguma coisa e para outra coisa, não. Isso que a gente está falando aqui. E às vezes é muito difícil as pessoas compreenderem isso. Ai, meu Deus, que fanáticos. Agora estão falando para não ir no médico, para não tomar remédio. Não estou falando isso. Eu estou falando é que a sua primeira confiança tem que ser em Deus. E que você tem que tomar posse da sua saúde. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a sua saúde é uma saúde do reino. Você tem que tratar a sua saúde como algo que também é do reino. A sua conduta é do reino, seus relacionamentos são do reino, e o seu relacionamento com você mesmo, com a sua saúde física, também tem que ser do reino. Então, ou você coloca nas mãos dele, ou você não coloca. Isso é muito sério. Sabe, a gente não tá falando pra você, então tá bom, então nunca mais tem que ir no médico, nunca mais tem que tomar remédio. E eu quero que você tenha uma reflexão aqui, que talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Mas o que acontece é o seguinte: Deus, quando criou esse corpo tão perfeito, e a cada dia que passa as pessoas descobrem que o corpo é capaz de maravilhas maiores do que a gente imaginava antes, Deus também criou todas as coisas que nos cercam, né? E existe todo um conhecimento sobre as plantas, sobre os animais, sobre as coisas que a gente come, que são muito úteis, né? E quando a gente está falando sobre isso, e é interessante isso inclusive até para os médicos, né? Hoje até, como diz o meu irmão, tem umas jesuicidências, assim, né? Meu sobrinho está ali atrás da câmera e vai fazer vestibular para medicina. E os médicos também têm que entender qual é o poder do corpo, qual é o poder da alimentação e qual é o poder de tudo isso que a gente coloca para dentro de nós, inclusive as nossas emoções e tudo aquilo com o qual a gente lida ao redor, para que eles possam nos tratar assim também. Tá? Ninguém está dizendo aqui que vamos cortar a cabeça de todos os médicos que existem ao nosso redor. Tal. O que nós estamos falando o seu corpo é muito poderoso. Aquilo que você coloca para dentro do seu corpo, tanto do ponto de vista físico, que é a comida, a bebida, quanto do ponto de vista emocional, se transformam em doenças ou se transformam em saúde. E Deus te preparou para isso. Deus preparou o seu corpo e a sua mente para poder criar isso dentro de você. A própria palavra de Deus diz, por exemplo, que a falta do perdão vai corroendo a pessoa por dentro e aquilo gera um câncer. Ou seja, a Bíblia diz o poder das coisas emocionais. Quem nunca viu alguém que
foi demitido de repente de um trabalho que tinha 40 anos e de repente ficou tão triste e morreu. Ou perdeu a esposa ou o marido com quem foi casado 50 anos e morreu logo em seguida, porque ficou muito triste. A gente sabe o poder que as emoções têm dentro de nós, mas a gente também tem que saber o poder que o nosso corpo tem de se recuperar de várias coisas. E Deus é tão bom que ele nos fez assim. E o que acontece? Eu quero, até você falando dos médicos, eu lembrei de um livro aqui, depois você pesquisa aí. Se chama Médicos que Oram. Médicos que oram. Porque sim, o médico é um instrumento. Ah, não. Aí as pessoas falam assim, aí vem crente falar assim pra mim. Mas Tati, Senhor, usa o remédio para te curar. Usa o médico para te curar. Ele pode até usar um médico para te curar, mas o remédio, eu vou te contar um pouquinho do que é o remédio. O remédio, para ele ser patenteado pelos laboratórios da medicina, ele tem que comprovadamente não ter nenhuma substância que existe na natureza. Olha só que loucura. Porque senão ele não poderia ser patenteado, não podia ser uma patente. Ser patenteado. Ele pode ser um xarope, ele pode ser uma série de outras coisas, mas a indústria ganha dinheiro na patente, naquilo que só ela pode vender ou que ela ganha dinheiro porque permite que uma outra empresa venda também, né? Então, a patente não pode ter algo natural, algo que você encontrou na natureza. A patente tem que ser desenvolvida. E Deus criou todas as coisas para que elas ficassem, ele fala, Deus que está embaixo dos seus pés, está embaixo dos nossos pés, que é para o nosso uso. Ou seja, Deus criou o nosso corpo, que tem capacidade de se regenerar, e o que a gente não conseguisse aqui, ele ainda deu as coisas na natureza pra gente. Deu as plantas, deu os animais, deu as vitaminas, enfim. Aí o que vai lá e acontece? O homem fala assim, não, agora a gente criou o remédio. O remédio é algo que, para ser patenteado, não pode ter nada da natureza. Ou seja, é só uma química. E o que não tem na natureza não é reconhecido pelo seu corpo. O seu corpo vai entrar ali algo estranho a ele, tá? Ah, tá bom, então tamo lá. Então a gente coloca lá o remédio dentro de você. Não é algo que veio da natureza. E você já parou para olhar a bula de remédio? Porque às vezes o médico fala assim, não, nem lê a bula, que senão você não toma. Minha filha, aí que você lê a bula. É inacreditável isso. Você como é que eu tô lendo o negócio que eu tô tomando? Como assim? Não, nem lê, olha, porque senão você não toma. Ou você é essa pessoa, ou você conhece alguma pessoa que toma um remédio para algum mal na vida dela e toma um outro remédio para combater o efeito colateral desse primeiro remédio. Se fosse né? Bom, eu conheço pessoas que têm você 4. Não conheça alguém que faça isso. Remédio. Eu tomo um remédio para dor de cabeça, mas é que ele dá um problema no estômago. Aí eu tomo um remédio para o estômago, mas aí o remédio para o estômago me dá um sono. Aí eu tomo um remédio para acordar. Só que aí eu tenho dificuldade de dormir à noite. Aí eu tomo um remédio para dormir. Qual que é o seu problema? Remédio. Você está doente de quê? De remédio. De remédio. Isso não sou eu que estou falando, não. Se você for ver as pesquisas, erro médico e remédios é uma das maiores causas de morte. Tá bom? Já saíram várias pesquisas dizendo isso. Então, toma muito cuidado com isso, sabe? O efeito colateral do remédio, muitas vezes, é pior do que o remédio causa. E eu adoro quando uma pesquisa sai e corrobora alguma coisa que a gente fala aqui, porque não fica parecendo que é o radical Bruno, o radical Tati. Na verdade, a gente está falando de coisas que a medicina tem descoberto cada dia que passa, que quanto mais ela vai atrás das coisas naturais, melhor aquilo é para o ser humano, tá? Tanto que a gente sabe muito bem, olha, você sabe aí que se uma pessoa faz exercício físico todo dia, toma muita água, se alimenta muito bem e tem uma mente sã, não passa por nenhum estresse, nenhum problema, tal, tem todos os nutrientes que ela precisa, dificilmente ela vai ter determinados tipos de doença, ela vai passar por problemas de saúde. Você sabe disso. E aí, às vezes as pessoas falam, Tati, mas eu tenho colesterol? Como é que eu vou deixar o colesterol, remédio de colesterol, morrer no dia seguinte? Você já viu alguma pesquisa falando sobre placebo? Efeito placebo? É sensacional. Eles pegam os camaradas lá, dividem meio a meio. Para um eles dão um remédio, para outro eles dão pílula de açúcar. E praticamente o mesmo efeito. As pessoas melhoram. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você toma o remédio, você acredita tanto naquele remédio. E mesmo ele sendo uma pílula de farinha ou de açúcar, ele causa aquele efeito no seu corpo. Ou seja, a sua mente, o seu corpo, ele trabalha para aquilo que você pensa acontecer. Estou falando porque é todos os casos que tem que ser radical, não estou falando isso. Mas estou falando que se você é dependente dos remédios, se você acha que é Deus usando o remédio para te curar, reveja um pouco isso. Ora, pede para o Espírito Santo te mostrar se é exatamente isso que Deus quer para a sua vida. Ou você acha que Deus nos
criou para nos ver dependente de medicamentos químicos. Você acha que é isso que ele quer para sua vida? É isso que ele quer? Ele quer ver você doente, com dor, dependente, internado, cheio de remédio. Não é isso. Deus nos criou para ter uma saúde do reino.